Dizem que dar carona é um ato de gentileza. Mas, e se for exatamente isso que eles estão esperando? Olá, ouvintes. Eu sou o Sinistro. Acompanhem com a gente os relatos de hoje. Ninguém me mandou ir naquela entrevista. Foi coisa da minha cabeça. Talvez orgulho, talvez desespero. Só sei que naquele dia peguei carona na beira da BR, perto de um posto abandonado entre Candeias e Itaúna. Era por volta de 3h20 da tarde. Sol esquisito. Aquele calor que faz o asfalto parecer derreter em ondas. Eu tava com uma mochila só, blusa de flanela amarrada na cintura e o pé doendo dentro do tênis velho. A estrada parecia parada no tempo. Carros passavam direto, até que um Del Rey marrom claro, janelas meio embaçadas, encostou do nada. O motorista me olhou por 2 segundos. Depois destravou a porta com um estalo metálico. Entrei agradecendo, ajeitando a mochila no colo. O carro tinha cheiro de mofo e gasolina velha. O banco afundava como se escondesse alguma coisa dentro. O motorista é o homem magro, de camisa branca encardida, barba rala e olhos fundos demais. Tinha marcas nos pulsos, como se usasse algo apertado demais ali. "Tá indo pra onde?" Ele perguntou com a voz seca, olhando reto. "Divinópolis", respondi. Ele assentiu. O rádio chiava alguma coisa que parecia música sertaneja tocada debaixo d'água. A estrada à frente era só mato, postes velhos e aquele zumbido de calor que fica na orelha. Conversar com ele era como conversar com parede de hospital. Só dava respostas curtas, meio ríspidas, mas sempre calmas. O jeito dele não era de pressa, era de espera. Como quem tá indo para um lugar que não existe mais ou que só ele conhece. A certa altura, ele desligou o rádio e o silêncio ficou mais pesado. Pensei em pedir para ele me deixar no próximo posto, mas não vi nenhum. Só árvores cada vez mais próximas da pista, um acostamento fino demais e um cheiro no ar que lembrava carne crua esquecida no sol. O volante dele tinha fita isolante e ele coçava o queixo com a unha suja. Tudo ali parecia parado, lento, mofado por dentro. "Esse caminho aqui é mais rápido. Corta caminho pelos trilhos." Ele falou de repente e virou sem avisar. Saímos do asfalto e entramos numa estrada de terra batida, cheia de pedra e buraco, margeando uma ferrovia enferrujada. "Mas não era por aqui", tentei argumentar. "Eu sei onde tô indo", ele respondeu sem emoção. A floresta engoliu a luz do sol. O carro parecia mais abafado, como se a umidade entrasse pelas frestas. Vi uma cruz de madeira no meio do mato, caída, com fita amarela amarrada. Ele nem olhou. Mais à frente havia algo pendurado em uma árvore. Uma camisa social, furada, suja, esvoaçando sozinha. Não tinha vento. "Já trouxe alguém aqui?" Perguntei, a voz falhando. "Já", ele disse e olhou pelo retrovisor. Mas o que me assustou não foi a resposta, foi o jeito como ele olhou. Como se tivesse esquecido que eu estava ali. Como se estivesse lembrando de outra pessoa. Comecei a suar frio. A estrada de terra acabou num tipo de clareira de pedras, onde os trilhos passavam por dentro de um túnel escuro. Ele parou o carro ali. Só o barulho do motor velho batendo no capô e um som distante. Algo que parecia um apito, mais fraco, quase engasgado. "Por que a gente parou aqui?" perguntei, já segurando a maçaneta. Ele virou a cabeça devagar. "Eles sempre param aqui primeiro." "Eles quem?" Ele não respondeu, apenas apontou para fora. Havia alguém nos trilhos. Ou alguma coisa. Uma silhueta parada, imóvel. Não andava, não respirava, mas eu juro, olhava para mim. O ar ficou denso, como fumaça, e eu não conseguia desgrudar os olhos daquela figura nos trilhos. Tinha o formato de uma pessoa assim, mas torta. Estava encurvada, os braços compridos demais, a cabeça caída para o lado, como se o pescoço tivesse cedido. Não se movia, mas parecia respirar através da terra.
Eles sempre parecem quando sente medo. Ele disse com calma demais. Meu corpo congelou. Tentei abrir a porta, mas ela travou. Joguei o cônjuge pra frente, tentando alcançar o botão de travar. Mas o botão tinha sumido. Só havia um buraco quadrado. E dentro dele, algo pulsava, como carne viva. A criatura começou a andar pelos trilhos, sem som, sem pressa. Mas cada passo parecia ecoar dentro da minha cabeça, como se alguém batesse uma marreta por dentro do crânio. O túnel atrás dela era um buraco vivo, negro, que engolia a luz que ainda restava no dia. Olhei para o motorista. Ele não estava mais olhando para frente. Estava curvado, os olhos virados, como se dormisse com os olhos abertos. Mas seu corpo tremia, quase imperceptivelmente, como se alguma coisa estivesse se mexendo dentro dele. Sob a pele, do pescoço, uma protuberância se deslocava. A figura parou a poucos metros do carro. Agora dava para ver melhor. Tinha um lenço branco no pescoço. O rosto coberto por uma camada escura e úmida, como o tecido de estopa ensanguentada. A boca era costurada com linha grossa. E dos olhos escorriam fios escuros, pingando nos trilhos. Ela estendeu a mão, magra, comprida, com dedos como vergalhões retorcidos, e apontou para mim. "Você é o próximo", sussurrou a voz do motorista sem mover os lábios. Senti meu estômago virar, meu corpo inteiro se afastava, mas eu não saía do lugar. A maçaneta do carro se transformou num osso nu, frio, liso como marfim. Fechei os olhos e gritei. Quando abri, tudo estava em silêncio. A estrada de terra sumira. Estava sentado sozinho num banco de madeira velha, no que parecia ser uma estação de trem abandonada. O Del Rey não estava mais ali. Nenhum som, nenhum bicho, nenhum vento. Levantei cambaleando. Minha mochila estava comigo, mas faltavam coisas dentro. Documentos, carteira, celular. No bolso só havia um bilhete amassado, com letras apagadas como se fossem feitas de ferrugem. Dizia: "Não aceite carona perto dos trilhos. Eles já escolheram." Nunca soube como fui parar ali. Caminhei por horas até encontrar uma casa velha onde me deram água e chamaram a polícia. Disseram que eu fui achado numa estação desativada desde 1988, onde já haviam ocorrido 2 sumiços parecidos. Nunca encontrei registro do motorista, nem do carro. Mas às vezes, na beira da estrada, vejo o vulto de um Del Rey marrom parado no acostamento e uma silhueta ao lado, imóvel, esperando. Porque quando você entra naquele carro, você pode sair, mas parte de você fica para sempre. Se você gostou dessa história, deixa o like, se inscreve no canal e se prepara, porque o próximo relato pode ser ainda melhor. Era para ser só mais uma entrega no trecho entre Ourinhos e Itapeva. Nada diferente do de sempre. Caminhão carregado, estrada lisa, céu limpo. Mas naquela quinta-feira à noite, enquanto subia devagar a serra, vi uma figura parada no acostamento, na entrada de uma estrada de terra. Braço esticado, mochila nas costas. A mão tremia. E o rosto parecia não querer ajuda, só não queria ficar mais ali. Reduzi a marcha e encostei. A menina devia ter uns 20 anos. Magra, cabelo escuro preso no alto da cabeça e uma roupa que parecia fora do tempo. Blusa de botão, calça de tecido pesado e sandália. Quando ela entrou na boleia, o cheiro mudou. Veio um frio leve, como quando se abre um freezer num quarto quente. Ela agradeceu com a voz baixa e olhou para frente, sem sorrir. Pediu para descer perto de uma fazenda chamada 3 Estrelas. Disse que era da região, que a mãe tinha passado mal e que não tinha sinal para chamar ajuda. Achei estranho, mas não questionei. A estrada que levava até lá era velha, de terra solta, com barro acumulado nos cantos. E o nome? Não vi em nenhuma placa, só na boca dela, como se só ela soubesse que o lugar existia.
O caminho ficou mais apertado. O mato crescia alto e espremia o caminhão, raspando a lataria com um som de garras. Os faróis iluminaram cercas tortas e um pedaço de mata onde troncos pareciam ter formas humanas. Perguntei se estava tudo certo e ela assentiu com um movimento quase imperceptível. O cheiro dentro da cabine ficou mais forte. Não era perfume, nem sujeira. Era como o hospital velho. Ela apontou para uma estrada mais estreita ainda, sem iluminação, sem casa por perto. E quando entrei, as luzes do painel começaram a falhar. O rádio ligou sozinho, chiando uma voz grave e abafada. Uma música lenta começou a tocar. Não reconheci a língua. A menina abaixou a cabeça e começou a murmurar no mesmo ritmo da música. A voz dela era fina demais, quase infantil. E a letra não era portuguesa. Parei o caminhão. Disse que não seguiria mais, que aquilo ali não era caminho. Ela me olhou pela primeira vez desde que entrou. Os olhos eram negros demais, como se o branco tivesse sumido. O rosto dela parecia mais velho, ou cansado, ou gasto. Só sei que não era o mesmo rosto de antes. Ela disse, num tom neutro, se parar aqui, a gente não volta. A gente quem? Mas ela não respondeu. Do mato ao redor começaram a surgir estalos, como madeira sendo pisada. As árvores se moviam de leve, mas o vento tinha parado. O ar estava quente e seco, e a respiração dela agora fazia um som sibilante, como se tivesse algo preso na garganta. A estrada desapareceu nos retrovisores. O GPS mostrava um ponto sem nome. Nada ao redor. Nenhuma rota. Só uma mancha vermelha pulsando no centro da tela. Pensei em dar ré, voltar, fugir dali. Mas quando olhei para o banco ao lado, ela não estava mais ali. A porta ainda trancada. O banco seco. A mochila sumira. E o rádio sintonizado numa estação que repetia, em voz baixa e metálica: 3 estrelas, 3 estrelas, 3 estrelas. Apaguei, como se o mundo tivesse fechado em volta de mim. E quando acordei, não estava mais na boleia, nem mesmo na estrada. Acordei deitado no chão batido, com a cara suja de barro seco e um gosto de ferrugem na boca. As árvores ao redor formavam uma parede escura e o céu já começava a clarear com o tom esbranquiçado de neblina suja. Tentei me levantar, mas meu corpo parecia entorpecido. O caminhão não estava mais ali. Nenhuma estrada visível. Apenas um campo vazio, marcado por pegadas que iam em círculo. Segui aquelas pegadas com os olhos e percebi que todas voltavam para o mesmo ponto, o lugar onde eu estava deitado. Nenhuma seguia adiante. Eram fundas, desalinhadas. Algumas pareciam humanas, outra... não sei. Tinha uma série de marcas fundas, como se alguém arrastasse uma corrente grossa. E no meio disso tudo, uma única sandália. A mesma que a menina usava, virada para baixo, semi-enterrada. A mochila dela estava sobre um tronco apodrecido, aberta. Dentro não havia roupas nem comida, só papéis velhos com manchas escuras, um rádio portátil quebrado e uma fotografia desbotada. Mostrava 3 mulheres em frente a uma casa antiga, sorrindo. No fundo da imagem, havia uma placa pregada na parede. 3 estrelas. Fundação 1919. Dobrei a foto e guardei. Tremendo, um som se arrastou pela mata, como se alguma coisa andasse sem pressa, arranhando os galhos. Me virei rápido, mas não vi nada. Só aquela sensação de que havia mais de um par de olhos me observando. Comecei a andar, mas toda a direção parecia me levar de volta para o mesmo ponto. O campo era um labirinto sem paredes.
O tempo não passava. Meu relógio travado em 5h33. A sombra de uma estrutura apareceu entre os arbustos. Corri até lá. Era uma construção abandonada, feita de madeira escura, quase desabando. A porta estava aberta e por dentro o cheiro era insuportável. Poeira, ferrugem e algo que lembrava animal morto. Vi um rádio no chão, igual ao da mochila, mas funcionando. Dele saía a mesma voz do meu caminhão, sussurrando: 3 estrelas. Dentro da casa, vi marcas de mão nas paredes. Pequenas, grandes, algumas pareciam feitas por alguém sem dedos. Havia também cruzes riscadas no chão, todas viradas de ponta cabeça, feitas com uma substância escura. Subi as escadas com um coração disparado. No último quarto, uma cadeira virada e uma janela trancada com tábuas. No chão, escrito em giz vermelho: ela vem quando alguém aceita. Me deixei cair no canto do quarto, suado, zonzo, e chorei. Não sei quanto tempo passou até escutar um motor fraco, lento. Saí correndo da casa. Um Fusca vermelho vinha pela trilha, dirigido por um senhor de boné e camisa social. Acenei como um louco. Ele me viu, parou, abriu a porta. Entrei sem pensar. Aconteceu de novo, né? Ele perguntou sem me olhar. Como assim, de novo? Eu respondi, mas ele não disse mais nada. Ele me deixou num posto velho, quase amanhecendo. Nunca mais consegui voltar lá. No mapa não existe nenhuma fazenda chamada 3 Estrelas. Perguntei aos moradores da região. Alguns dizem que ali havia um convento antigo que queimou nos anos 50. Outros dizem que era uma colônia de doentes esquecidos. Mas ninguém fala muito. E ninguém pega ninguém naquele trecho, porque ela ainda aparece, pedindo carona. Aproveita esse momento e me conta aqui nos comentários de qual estado você está assistindo e que horas são aí agora. Quero ver até onde esses relatos estão chegando. Não costumo contar essa história. Não por medo, mas porque até hoje não sei explicar o que aconteceu. Era fim de outubro, calor abafado, e eu precisava chegar em uma cidade chamada São Miguel do Passa Quatro. Não passava ônibus por lá à noite, então fui até a rodovia com uma placa de papelão escrita Barro Alto. A ideia era ir parte do caminho com alguma carona e seguir a pé se precisasse. Esperei por mais de 1 hora, até que um carro preto, antigo, faróis baixos, parou alguns metros à frente. Era um Opala, bem conservado por fora. O motorista abriu o vidro e perguntou sem rodeios: "Vai para onde, moço?" "O que der." Ele deu de ombros e respondeu: "Então, entra." O jeito que ele falou isso me arrepiou. Mas a noite já caía e o silêncio da estrada era pior que a dúvida. O carro por dentro tinha cheiro de couro molhado, mesmo estando seco. O rádio não funcionava, mas um chiado constante preenchia o fundo. O motorista era um homem calvo, de uns 50 anos, rosto chupado, mãos grandes demais para o volante. A única coisa que ele perguntou foi: "Você acredita que tem estrada que volta para trás?" Achei que fosse brincadeira, ri meio sem jeito. Ele não riu. A estrada parecia mais escura do que o normal. As laterais não tinham luz alguma. Não se via cercas, postes ou placas. O asfalto era liso demais, reto demais, como se não levasse a lugar algum. O Opala deslizava como se não encostasse no chão. Olhei o velocímetro, mas estava travado no 0. E mesmo assim, o carro andava. Tentei puxar assunto para aliviar o peso do ambiente.
Falei da minha avó, da cidade, da seca. Ele não respondeu. Só disse, olhando a estrada: aqui é o lugar onde a gente só passa se for chamado. E antes que eu perguntasse o que queria dizer com aquilo, ele completou: e hoje ela te chamou. O jeito que ele falou ela me fez pensar se não estava falando da própria estrada. Tentei disfarçar o medo, mas comecei a reparar nos detalhes. A temperatura dentro do carro caía mesmo com os vidros fechados. O relógio no meu pulso tinha parado. A bateria do celular foi drenando rápido, como se estivesse em queda livre. Quando chegou em 15%, a lanterna acendeu sozinha e depois apagou. No retrovisor, vi algo estranho. A estrada atrás parecia diferente da frente. Era como se asfalto e vegetação se invertessem. Como se algo se arrastasse por trás do carro, apagando o caminho. E então eu vi alguém andando no meio do asfalto lá atrás, devagar. Um vulto curvado, com braços longos, vestindo branco. Só que não passamos por ninguém. Me inclinei para olhar melhor. Quando voltei os olhos para o lado, o motorista estava me encarando com a boca semi-aberta, como se tivesse parado de respirar. A direção tremia nas mãos dele, mas o carro seguia reto. Ela está se aproximando, ele disse. Quem? Aqui anda no escuro. Eu quis sair do carro, mas não via mais porta nenhuma do meu lado. O espaço ao meu lado parecia comprimido, como se a lateral do carro tivesse sido sugada para dentro. Tentei alcançar uma maçaneta com o cotovelo, mas a porta já não existia. Só havia um plano preto, liso e úmido, como borracha quente. O motorista suava, mas seus olhos pareciam secos, fundos, como se tivessem visto aquilo antes e já tivessem desistido de entender. Preciso sair, eu disse. E ele respondeu sem olhar para mim. Agora você não sai mais. Na curva do espelho lateral, vi a silhueta de alguém do lado do foro andando unsulado com os pés arrastando o chão. Não havia impacto, nem bagulho, mas o corpo se mexia no mesmo ritmo do carro. Cada passo, o asfalto rangia, como madeira velha estalando. O vulto chegou mais perto. A luz dos faróis não o alcançava, mas eu sentia que era uma mulher. O formato do corpo, os cabelos compridos grudados na pele. O rosto era opaco, sem cor, com um corte vertical que ia do queixo até a testa. Uma linha aberta, como se tivesse sido rachada ao meio e costurada de novo com os próprios nervos. Ela levantou a mão e encostou no vidro. A temperatura caiu de novo e um bafo gelado tomou conta do carro. O vidro não embaçou. Ele escureceu, como tinta escorrendo do lado de dentro. E então, pela primeira vez, ouvi a voz dela. Não era grito, não era fala, era um som que parecia rosnado e lamento ao mesmo tempo. Você aceitou. Me debati no banco, chutei o painel, gritei com o motorista, implorei para parar, mas ele só murmurava como quem reza. A estrada só termina quando ela quiser. A criatura começou a entrar. Não abriu porta, não quebrou o vidro. Ela atravessava o carro como fumaça que ganha carne. Quando vi seu rosto por dentro, entendi que não era uma pessoa, era a estrada. Tudo girou, senti o corpo sendo puxado para trás como se eu estivesse sendo engolido por um túnel de ossos e alcatrão. O banco derretia sob mim, o cinto se apertava no pescoço e a única coisa que eu via era aquele rosto rachado se desfazendo e reformando. E a estrada, por todos os lados, como se fosse o céu e o chão. Acordei numa vala de terra batida, entre duas estradas. O sol nascia, fraco, amarelo sujo, minha camiseta rasgada, sapatos molhados, e ao meu lado um papel com o meu nome.
escrito com algo que parecia fuligem. Me levaram até a polícia, onde contei o que lembrava. Disseram que eu tinha sido dado como desaparecido há 2 dias, mas para mim só tinham se passado algumas horas. Desde aquele dia, nunca mais pedi carona. E juro, quando viajo à noite, sempre olho 2 vezes para a estrada. Porque às vezes, no acostamento, vejo alguém parado, com um braço estendido. Às vezes mulher, às vezes homem, mas os olhos sempre iguais, negros, secos, como se soubessem que cedo ou tarde alguém vai parar. A gente se conheceu em um curso técnico em Anápolis e se falava todos os dias desde então. Luna era aquele tipo de pessoa que topava tudo, desde que a estrada fosse longa. No dia em que desapareceu, ela tinha ido visitar a avó no interior de Goiás. Não conseguiu o ônibus de volta e me mandou uma mensagem com uma foto do polegar esticado na beira da estrada. Tinha sol e o asfalto rachado. Foi a última vez que vi o rosto dela. A estrada era a GO 182, cortando entre Jaraguá e Pirenópolis. Trecho conhecido por caminhoneiros, com poucos pontos de apoio, quase nenhum sinal de celular e árvores tão densas que criam sombra mesmo ao meio-dia. Quando vi a foto, com aquele céu azul estourado e só mato ao fundo, senti uma pontada no estômago. Ela escreveu: "Pegando carona com um senhorzinho que passou agora. Parece gente boa." Respondi na hora. Perguntei nome, placa, por onde ia. Ela mandou uma selfie dentro do carro, mas a imagem estava borrada. Mal dava para ver o rosto dele, só o retrovisor com o rosário pendurado. E um adesivo no para-brisa, escrito "Filho Pródigo". A expressão dela não era de medo, mas também não sorria, como se não quisesse estar ali, mas estivesse tentando manter a calma. A estrada atrás parecia escura demais para o horário. Depois disso, só mais uma mensagem. Esse cara não cala a boca, fala como se me conhecesse. Perguntei o que ele estava dizendo. Ela respondeu: "Disse que já me deu carona antes, que lembra da minha roupa." Meu sangue gelou. Perguntei se queria que eu chamasse alguém. Ela digitava, parava, digitava de novo. Então veio a última frase dela. "Ele acabou de me chamar de Luna. Eu nunca disse meu nome." Corri para tentar ligar, mas a chamada não completava. Mandei áudio, nada. Liguei para a polícia, para a rodoviária, para qualquer lugar onde pudessem rastrear. A resposta foi sempre a mesma. É preciso aguardar 24 horas para registrar desaparecimento. Quando voltei à conversa no celular, vi que ela tinha apagado todas as mensagens, menos a foto na beira da estrada. Só que ela estava diferente. A cor, o céu, a sombra. Ampliei a imagem e vi algo que antes não estava ali. No canto direito da foto, entre os arbustos, uma forma pálida, fina, como um rosto, mas não um rosto humano. Não tinha expressão. Era como um molde de gesso imóvel, como se aquilo estivesse ali o tempo todo e só tivesse se deixado ver depois. Mostrei para outras pessoas, mas ninguém via nada. "É só luz e mato", diziam. Mas eu sentia que tinha algo escondido naquele mato. 2 dias depois, o celular dela foi encontrado. Estava dentro de uma sacola plástica, jogado às margens de um córrego, a mais de 15 quilômetros do ponto da última mensagem. O aparelho estava seco, intacto, com a tela ainda travada no modo câmera, como se ela estivesse tentando filmar algo quando desapareceu. Mas o vídeo não tinha som e não mostrava nada, só escuridão.
uma respiração lenta e, ao fundo, um rangido. Levei para um técnico tentar extrair os dados. Ele conseguiu um backup. No histórico de digitação aparecia uma frase nunca enviada. Não é a primeira vez que ele faz isso. Depois, ele nunca envelhece. E por fim, essa estrada é um laço e eu fui o nó. Foi aí que parei. Algo dentro de mim dizia que continuar cavando só traria mais escuridão. Mas parte de mim ainda quer saber por que ela nunca foi encontrada. Meses depois, recebi uma ligação de um homem que dizia ser da PRF. Tinha encontrado um caderno com meu número anotado numa folha rasgada, dentro de um carro abandonado próximo ao quilômetro 52 da GO 182. Disse que o veículo estava ali há muito tempo, quase engolido pelo mato, mas o banco do passageiro ainda guardava a marca de alguém sentado. Um afundamento fresco, como se tivesse alguém ali até pouco tempo. Fui até lá acompanhada. Queria ver com meus próprios olhos. O carro era um Santana antigo, preto, portas abertas, banco do motorista coberto com uma manta velha. No painel, um rosário preso com fita isolante e no para-brisa o mesmo adesivo que vi na foto. Filho pródigo. O espelho retrovisor quebrado no chão, como se tivesse sido arrancado com força. O que mais me arrepiou foi o cheiro. Enxofre, couro molhado e algo doce demais. No banco de trás havia uma manta enrolada com fios de cabelo presos. Cabelos escuros, finos, do jeito que a Luna usava. Mas não havia sinais de luta, nem sangue. Nenhuma digital além da do motorista. A perícia disse que o carro estava ali há semanas, mas a vegetação ao redor não mostrava sinais de que alguém tivesse entrado ou saído. Como se ele tivesse sido deixado por cima da estrada, não dirigido até ali. Enquanto os policiais falavam, caminhei até um trecho da mata e notei algo estranho. Havia marcas de roda ali, pegadas, mas todas terminavam no nada. Como se as pessoas que as deixaram tivessem desaparecido no meio do mato. E havia uma cruz cravada num tronco, feita com 2 ossos. Abaixo dela é pregado com arame um aviso escrito à mão: se aceitar a carona, aceite o fim. Voltei para casa levando o celular dela, que os policiais me entregaram. À noite, ele acendeu sozinho, mesmo sem carga. Mostrou uma notificação antiga, como se tivesse sido enviada naquela madrugada. Você ainda está aí? Pensei que fosse bug, mas a tela acendeu de novo. Dessa vez, a câmera abriu sozinha. Mostrou meu rosto. E atrás de mim, uma sombra. Lenta. Com olhos fundos. Como se tivesse acabado de chegar da estrada. Naquela noite, sonhei com Luna pela primeira vez. Ela me chamava sem mover os lábios. Estava dentro de um carro e o asfalto do lado de fora se desenrolava para cima, como se o mundo fosse uma fita sendo rebobinada. No retrovisor, vi o rosto do homem, mas não era um rosto de verdade. Era como pele costurada sobre um crânio de madeira. E a voz dele dizia:
A estrada não leva, a estrada guarda. Hoje, toda vez que passo perto daquela rodovia, vejo um ponto onde a vegetação parece se afastar sozinha. Onde o mato respira e onde o vento soa como motor desligado. Dizem que Luna fugiu, sumiu no mundo, mas eu sei que não. Eu sinto. Porque às vezes meu celular acende no meio da noite com uma notificação sem nome. E quando abro, só está escrito: você também vai aceitar?